Meus irmãos, bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. Abre lá sua Bíblia, Marcos 12, 35 a 37. E diz assim a palavra. E falando Jesus, dizia ensinando no templo: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia com vontade. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, pelo friozinho que vem nos aliviar da seca, do calor, pela chuva que cai. E muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine agora com o Teu Santo Espírito, para que possamos entendê-la. E o mesmo Espírito nos dê o poder para vivê-la. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Há algumas coisas que quando ouvimos, nós devemos reagir. Não tem outro jeito. Não podemos ficar parados esperando. Quando alguém, por exemplo, te oferece uma promoção, não dá para você ficar parado esperando, você tem que dar uma resposta. Ou quando alguém te convida para uma viagem, ou faz uma proposta de trabalho. Mas há duas situações específicas em que nós devemos reagir a elas, não tem como ficarmos parados. Quando o médico fala de uma doença grave que você tem. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode sair do consultório e fingir que nada aconteceu. Você tem que buscar um tratamento, fazer uma cirurgia, uma internação, alguma coisa, tomar uma medicação. Quando você é pedido em casamento, você tem que reagir. É sim ou não? Tem que dar uma resposta. Você precisa fazer alguma coisa. O que nós vamos ver hoje é Jesus fazendo perguntas para aquelas pessoas. E elas terão que reagir. É uma pergunta que mexe com aquelas pessoas. Não dá para simplesmente ficar indiferente à pergunta de Jesus Cristo. É uma pergunta que mudaria a vida deles. Nós vemos Jesus aqui dando um diagnóstico de uma doença mortal, terrível, e ao mesmo tempo fazendo um pedido de casamento. Portanto, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema hoje. Cristo é o noivo que te faz enxergar a doença incurável que você tem, mas ao mesmo tempo te convida para uma relação de casamento com Ele. Cristo é o noivo que te faz enxergar a doença incurável que você tem, mas ao mesmo tempo te convida para uma relação de casamento com Ele. Vamos ver isso? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: você precisa entender que Jesus é o filho de Davi e a partir daí definir a sua própria identidade. Você precisa entender que Jesus é o filho de Davi e a partir daí definir a sua própria identidade. Leia de novo aí os versículos 35 e 36. Dá uma lidinha na sua Bíblia. Em que momento nós estamos aqui? Nós estamos numa terça-feira que antecede a sexta-feira da Paixão. No domingo anterior, Jesus havia entrado em Jerusalém e sido saudado pela multidão. Na segunda-feira, ele purifica o templo e vira a mesa dos cambistas, e expulsa aqueles que estavam promovendo um comércio dentro da igreja, denunciando os que estavam transformando a religião em fonte de lucro. Na terça, vem os maiores ataques dos líderes de Israel a Cristo. De maneira assintosa, de maneira algumas vezes sutil, outras vezes mais clara, eles começam a tentar derrubar Jesus. Primeiro vem a pergunta sobre a autoridade. Com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Depois vem as pessoas querendo questioná-lo acerca dos impostos, tentando derrubá-lo, tentando colocá-lo contra o Império Romano. Se deveria ou não pagar impostos a César. Na sequência, vem os saduceus, com aquela pergunta muito estranha sobre o indivíduo que casou 7 vezes e quem seria a esposa dele na ressurreição. Por fim, vem aquele homem que pergunta sobre qual era o maior dos mandamentos, o escriba que pergunta qual era o maior dos mandamentos. Foi uma pergunta bem intencionada, mas era uma pergunta explosiva, que poderia gerar problemas para Jesus, mas que ele magistralmente responde, fazendo um resumo da lei, dizendo que a lei se resume a amar a Deus e amar ao próximo. E agora é Jesus que questiona. Agora é a vez de Jesus devolver a pergunta e questionar. Já que vocês são mestres da lei, me expliquem. Como Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi o chamou de Senhor? Por que Jesus está falando isso? Ele está falando do grande rei Davi, do grande herói de Israel, da maior figura presente na memória de todo aquele povo.
daquele que derrotou Golias, daquele que unificou os reinos. Se tinha alguém que era unânime entre saduceus, fariseus, herodianos, anciãos, escribas, etc., se tinha alguém que era unânime, era Davi. Falou mal de Davi, atingia todos esses grupos, né? Todos eles se sentiriam ofendidos se alguém falasse mal de Davi. Jesus está dizendo que esse mesmo Davi chamou alguém de Senhor. Ele está citando o quê? O Salmo 110, onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece que havia alguém que era maior do que ele, mas ao mesmo tempo filho dele. Nesse salmo vemos a união entre o ofício do rei e o ofício do sacerdote. Na época, ninguém podia acumular os dois ofícios. Mas o Salmo 110 fala que haveria alguém que seria ao mesmo tempo filho e senhor de Davi e alguém que ocuparia ao mesmo tempo os dois ofícios de rei e sacerdote. Então, o questionamento de Jesus é: como Davi pode dizer ao mesmo tempo que alguém é filho e senhor? Porque filho não se envia senhor jamais naquela cultura. Isso era uma pergunta que nenhum mestre conseguiria responder. Porque um pai nunca chamaria seu filho de senhor. O contrário é que deveria acontecer. O Salmo 110 indica que Davi teria um descendente, que seria um descendente especial, diferenciado, que seria ao mesmo tempo sacerdote, rei, que seria ao mesmo tempo filho de Davi, descendente de Davi e senhor de Davi. Jesus, então, está mostrando que seria... o Salmo 110, aliás, fala que seria fala da figura do Messias, que seria alguém que viria depois de Davi, da descendência de Davi, da linhagem de Melquisedeque, sem princípio e sem vida, mas ao mesmo tempo nasceria de uma mulher que seria uma descendente de Davi. De uma família, na verdade, descendente de Davi. Jesus então se identifica com essa pessoa e apresentada no Salmo 110. Ele afirma que vai reinar, que é o sumo sacerdote acima de todos, e ao mesmo tempo é o rei que traria justiça e paz ao mundo. Ele é o verdadeiro rei, o rei por excelência, mas morreria como criminoso, para que os verdadeiros criminosos vivessem como reis. Então o que Jesus está dizendo para você nessa manhã é que ele é o rei supremo e amoroso. Ele está sendo atacado, enredado, mas amorosamente ele está mostrando que o que as escrituras deixam claro para aquele pessoal, dizendo e mostrando que elas apontam para ele mesmo, Jesus. Diante de tantos ataques, Jesus aponta para as Escrituras e por trás de suas palavras está um convite. Se juntem a mim e não contra mim. Ele demonstrou nos versículos anteriores que o alvo maior da lei é o amor. E agora eles têm diante dele o Criador da lei, o Senhor da lei. E esse Senhor os chama para se juntarem a ele, para serem amados e para amá-lo. Ao mostrar quem ele é, ele responde a fariseus, saduceus, herodianos, escribas, sacerdotes, anciãos e as pessoas comuns do povo. Os sacerdotes, que deveriam fazer a mediação entre o povo e Deus, só estavam preocupados com o que poderiam ganhar, com a sua própria vida. E ele diz: eu sou o sacerdote que estou preocupado com vocês a tal ponto que vou morrer por vocês. Os escribas, que eram os mestres da lei, que deveriam entender tudo que as escrituras dizem, tropeçam diante de Jesus e não reconhecem Jesus. Qual era o objetivo de todo o Antigo Testamento? Mostrar quem era o Messias. E eles não conseguem identificar isso. Eles não conseguem fazer a conexão entre o que a lei fala e o Messias diante dos seus olhos. Sabe, é como aquele estudante de teologia que sabe responder as perguntas mais complicadas de teologia, mas é incapaz de criar os seus filhos e sua esposa conforme os preceitos bíblicos. Eles olham para Jesus, mas porque Jesus não está com a roupa que eles definiram para ele, eles acham que ele não é o Messias. Os anciãos, que eram os pastores de Israel e deveriam ser exemplo de caráter e conduta, não conseguem entender nada também. E os fariseus, que deveriam ser o exemplo maior de moralidade, os mais santos, tinham uma santidade apenas externa, queriam apenas ser admirados. E aqui eles têm diante deles um homem que tem uma santidade interna e externa, um homem verdadeiramente humilde. Mas sabe de uma coisa? Todos nós temos um pouco de cada um desses grupos. Um pouco de fariseus, um pouco de herodianos, um pouco de saduceus, um pouco de escribas, de sacerdotes. Nós nos assentamos diante da pregação da palavra a cada domingo, mas nós não conseguimos nos render a Cristo. Dá uma olhada no final do versículo 37.
O que diz o versículo? Que o povo tinha prazer em ouvir Jesus falar. E é assim até hoje. Muita gente tem prazer em ouvir Jesus falando, tem prazer em ouvir a pregação, acha linda e maravilhosa, mas não vive. Não coloca no coração, não internaliza, não encarna essa verdade em si próprio. Esse pessoal ouve palavras de vida, mas recebe como se fossem palavras de morte. Jesus confronta o pecado deles e eles querem matá-lo. Jesus fala que é maior do que Davi, eles acham que ele é presunçoso. E assim até hoje, meus queridos, nós pastores confrontamos vocês querem jogar a gente pela janela. Nós pastores pedimos respeito da parte de vocês e vocês acham que nós somos presunçosos e arrogantes. Sabe por que as coisas não mudaram? Porque o coração do homem é o mesmo. Ele não mudou. Por causa dessa tolice, tem gente que acha que coisa de vida é coisa de morte. Tem gente que acha que fica magoada, ressentido, profundamente irado com coisas que são coisas da vida e tem isso como se fosse coisa da morte. Até agora Jesus falou da sua identidade. Qual é o objetivo dele? Fazer com que nos voltemos para ele e nos tornemos seus discípulos. E com essa pergunta, Jesus responde a todas as dúvidas que foram levantadas até aqui. Há muito tempo assisti um filme chamado Amadeus. O Amadeus era o devoto o Amadeus conta a história do devoto Antônio Salieri, que tinha um profeito, uma profunda aptidão de criar uma música imortal de louvor a Deus. Ele fica enfurecido porque Deus deu o dom musical a um pirralho ímpio chamado Mozart, e não a ele. E algo no filme me perturbou. O filme está fazendo a mesma pergunta que o livro de Jó, só que de maneira invertida. O autor de Jó pergunta, por que Deus puniria o mais justo homem da face da terra? O autor de Amadeus pergunta, por que Deus recompensaria um pirralho ímpio que nada merece? O problema do sofrimento encontra seu par perfeito no escândalo da graça. Uma frase do filme expressa esse escândalo. Que utilidade tem um homem, afinal, se não ensinar suas lições a Deus? Porque Deus escolheria Jacó, enganador, ao invés do respeitoso Esaú? Por que Deus daria poderes sobrenaturais e uma força absurda a um delinquente chamado Sansão? Por que preparar um pastorzinho nanico, Davi, para ser rei? Por que conferiu o sublime dom de sabedoria a Salomão, fruto da ligação do seu pai com uma adúltera? Salieri, você está com inveja porque eu sou tão generoso com Mozart? Saul, você está com inveja porque eu sou tão generoso com Davi? Fariseus, vocês estão com inveja porque eu abri o portão da salvação para os ímpios aos 45 minutos do segundo tempo? Porque eu honro a oração do cobrador de impostos mais do que a dos fariseus? Porque eu aceito a confissão de última hora de um ladrão que se arrepende na cruz? Isso lhes causa inveja? Vocês reclamam porque deixam as ovelhas obedientes no aprisco e vão buscar a ovelha rebelde fora dele? E acham que ela não merece isso? Se prestar atenção, você vai ouvir o sussurro da graça em cada uma dessas perguntas e respostas. E você vai entender que você também merecia castigo e recebeu perdão. Que você merecia ira e recebeu amor. Que você merecia cadeia e recebeu liberdade e ficha limpa. Que você merecia advertências e recebeu perdão. Que você mereceria um dedo em rixo o tempo todo contra você e deveria se ajoelhar, se arrepender de joelhos, mas receber um banquete colocado diante de si. Esse é o nosso Cristo. E essa é a sua identidade. E esse é o seu chamado. Segundo ponto. Qual é a resposta para a crise do seu coração? Qual é a resposta para a doença do seu coração? É a pessoa e obra de Cristo. A resposta para a crise do seu coração é a pessoa e obra de Cristo. Sabe, esses grupos aqui, o texto fala que as pessoas ali gostavam de ouvir Jesus. E muita gente até hoje gosta de ouvir Jesus. Muita gente vem domingo após domingo, escuta o que é pregado, gosta, né? Mas infelizmente isso não tem relevância nenhuma para a forma como essas pessoas vivem. Escuta bem, hoje pela manhã o Senhor Jesus está diante de você te dando uma opção. Você precisa reagir diante do que ele fala. Talvez você tenha inquietações semelhantes a desses grupos que questionavam a Jesus. Por exemplo,
Talvez você questione a questão da autoridade. Talvez esse seja o seu grande problema de ir a Cristo. Lembra que os poderosos perguntavam sobre a autoridade de Jesus, com que autoridade ele fazia essas coisas? Talvez você faça o mesmo. Quem é Jesus para dizer como eu devo criar os meus filhos? Quem é Jesus para dizer como eu devo me relacionar com a minha esposa, com o meu marido? Quem é Jesus para dizer como eu devo gerenciar meu dinheiro, viver a minha rotina trabalhista? Como eu devo me vestir? Como devo fazer a minha festinha, realizar o meu lazer? Talvez você seja como os anciãos, esteja profundamente incomodado com a autoridade que Jesus tem, porque ela usurpa a sua própria autoridade. Talvez você tenha problemas com a figura de autoridade e acha que nós, pastores, seus pais, os policiais, professores, chefes, existem para complicar a sua vida e te limitar. Mas lembre-se, Jesus tem autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre a natureza, sobre os líderes de Israel, sobre a morte e sobre você, sim. Quando Jesus declara que é Senhor e Filho de Davi, ele está falando para nós que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre os céus e terra, sobre principados e potestades. Ele pode sim dizer o que você pode ou não fazer, ele tem essa autoridade. Mas essa autoridade não é uma tirania, pelo contrário, ela é servil de um rei amoroso para a vida. Ele usa essa autoridade para oferecer a si mesmo como um pagamento pela dívida dos seus súditos. Como não amar um rei assim? Diga, como não amar um rei assim? Talvez você tenha dificuldades com relação à vida real, os relacionamentos deste mundo, que era o que o segundo grupo de herodianos e fariseus tinham. Os fariseus queriam viver a parte do mundo, os herodianos queriam se misturar com o mundo. Talvez você tenha dificuldade em saber como lidar com os governos corruptos do mundo em que vivemos. O governo opressor, que era a mesma dúvida daqueles grupos, que tinha dúvida com relação ao governo do Império Romano, que cobrava pesados impostos deles. Essa foi uma pergunta complicada que Jesus tentou responder a eles. Será que você também não tem essa indagação no seu coração com relação ao cristianismo? Será que você não acha que o cristianismo tem a ver só com vida após a morte, não tem a ver com a vida nesse mundo, nesse momento? E reagindo a isso, nós temos posturas diferentes. Nós temos grupos de cristãos que querem se alienar do mundo, viver a parte do mundo em guetos, como se o mundo, viver a parte do mundo fosse a solução para os problemas, e outros grupos que querem se misturar com o mundo, que querem viver como o mundo vive, como se do mundo fossem, e não tem nenhuma diferença para com esse mundo. Grupos que vivem o domingo e a segunda de forma desconectada, como se o domingo não tivesse a ver com a segunda. O filho de Davi, o Deus homem, andou neste mundo denunciando o mal onde ele vivia, tributando ao governo que tirou sua própria vida, incomodando, confortando, andando com gente de má reputação e influenciando esse mesmo pessoal. Qual é a grande esperança que temos? A grande esperança que temos é que ele vai julgar os opressores deste mundo. Ele vai julgar maridos opressores, pais abusivos, pastores enganadores. O Evangelho diz respeito a como andamos nessa vida, sim. Olha para a vida de Cristo. Veja como ele interagiu com este mundo. Ele, o descendente de Davi, o rei dos reis. Talvez você tenha questionamentos no seu coração sobre o sobrenatural. Como os saduceus, que achavam que esse negócio de ressurreição era loucura. Tinha explicação lógica, algo que os olhos e sentidos não poderiam contemplar, alcançar. Eles achavam que podiam ter a moralidade e a ética cristã sem os elementos sobrenaturais do cristianismo. Talvez seja o seu caso. Talvez você goste muito da mensagem ética de Cristo, do amor de Cristo, da moralidade de Cristo, mas esse negócio de milagres você não engole muito, você não aceita muito. Talvez você goste dos discursos de Jesus Cristo e acha que os milagres são baseados em superstições da sociedade primitiva da época e que foram inseridos na Bíblia por esse mesmo grupo. Ou talvez você goste apenas do sobrenatural e busque apenas o sobrenatural e não sabe lidar com o sofrimento do dia a dia e quer sempre uma solução sobrenatural para o sofrimento. Mas você sabe que no fundo, o problema está no seu coração. Você sabe que no fundo, o problema está dentro de você.
que você foi criado para se relacionar com um Deus que ao mesmo tempo é transcendente, incompreensível em sua totalidade, acima de nós e maior do que nós, e imanente, que se relaciona conosco e vem até nós em graça e misericórdia. Mas você sabe que o seu coração anseia por uma experiência maior do que aquilo que você tem no seu dia a dia. Isso acontece quando você tem contato com a arte, isso acontece quando você tem contato com o sexo, com o lazer, com o trabalho. O seu coração quer sempre algo maior do que o ordinário, o comum, maior do que a vida. E isso só prova que ao mesmo tempo você foi chamado para adorar a Deus, que está no seu dia a dia, e que Ele é maior do que você também. Você sabe que quando você busca satisfação na criação e não no Criador, isso resulta em marasmo, em vazio. E para ter aquelas sensações iniciais, você precisa repetir em doses cada vez maiores. Se você viajou uma semana, vai querer viajar 2. Se você bebeu uma garrafa, vai querer beber 3. Se você teve uma experiência sexual, vai querer ter 5. E Jesus responde a essa separação que a gente faz entre as coisas da razão e as coisas da fé. Tudo é junto. Não há separação entre o que é espiritual e o que é secular, entre o que é fé e o que é razão. Jesus não aceita que você aceite parte dos mandamentos e rejeite o que ele fala a respeito da morte e ressurreição, a respeito do sobrenatural e dos milagres. Jesus nos mostra que o critério para definir o que é verdade e o que não é, o que é certo ou errado, é ao mesmo tempo, é a mente dele e não a nossa mente. O grande rei nos mostra que a vida é algo unido, integral, que não há separação. É ele quem diz ser o Deus criador de todas as coisas e, ao mesmo tempo, o Deus que vem e pisa neste mundo e o infinito entra no finito sem quebrar o finito. É o Deus que volta da morte, que faz milagres, expulsa demônios. É o Deus que, para ele, o sobrenatural não é algo que existe à parte da vida do dia a dia. Ele existe no nosso dia a dia. O sobrenatural, meus queridos, está no seu respirar, no seu comer, no seu viver, em tudo que você faz, em tudo que acontece. Talvez você tenha problema com relação à lei de Deus e a interação da lei dele com o amor dele. Era o problema, talvez, dos escribas. Que não foi a pergunta que o mestre da lei fez sobre o maior dos mandamentos, né? Que era uma preocupação típica de um mestre, saber qual é a lei das leis. E Jesus responde que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Alguns aqui vão ter problemas com a lei de Deus, com o fato de que essa lei deve reger a nossa vida. E muitos vão olhar para a lei de Deus com ressentimento, achando que a lei só serve para limitar, para matar, para tirar a alegria, para tirar o prazer, que é uma camisa de força. E quais são as reações? Ira e amargura. Pessoas assim olham para a lei de Deus e dizem: é fácil para Deus falar isso, Ele é Deus. Ele consegue viver de boa tudo isso. Difícil é para mim, que vive no mundo caído, que tem pecado fora de mim, que tem pecado dentro de mim. Mas não se esqueça que Jesus é o filho de Davi que andou entre nós, que pisou neste mundo, que sofreu, que foi tentado. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é morrer, ele sabe o que é viver nesse mundo rodeado de pecado e sofrimento. Ele está dizendo o seguinte: a forma como você me amar, a forma que você tem de me amar é através da minha lei. E ela não é uma camisa de força. Ela é como um trilho que dá liberdade para você correr, como dá o trilho da liberdade para o trem. Pois é a lei que te ensina como amar, como viver, como ter alegria, como ter paz. Só olhando para o filho de Davi que viveu por nós, que sabe o que é cumprir e viver pela lei, é que podemos ter uma vida real. Quem ama a Deus faz o que essa lei manda. E isso é libertador. Isso permite que você ame com profundidade. O problema é que você acredita que o ser humano é bom. E que ele só é mal porque a corrupção da sociedade promoveu maldade nele. Você acha que o grande alvo da vida é ser feliz e parar de sofrer? E que por causa da lei de Deus você tem uma vida miserável. Você passou a crer nisso. E ele te diz que a verdadeira alegria reside em ser fiel a ele e à sua lei.
E por isso você se enche de senso de autojustiça, que é quando você escuta a lei de Deus, não olha para ela direito e acha que está bem. Você acha que cumpre bem os mandamentos, você olha para o seu próximo, entendendo que ele é pecador e que você não comete os mesmos pecados do que ele, e que você está melhor do que ele. Você não se compara com Deus, você se compara com o outro. Meus queridos, a sua justiça não é nada diante da justiça de Deus. Se você realmente quer entender a lei de Deus, você precisa entender que você está muito longe dela. Você não cumpre a lei de Deus. E a única solução que tem para você é o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Porque o rei que julga o seu povo é o mesmo rei que morre pelo seu povo. Ele é o filho de Davi. Essa é a resposta. Ele nos mostrou que aquilo que valorizamos tanto é extremamente frágil. Você se impressiona com a pessoa de Jesus, então ame a sua lei. A sua justiça própria, da qual você tanto se orgulha, é miserável, é pequenina, não serve para nada. 3 dias depois dessa conversa, ele vai pagar a maldade dos fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, anciãos e de todo o povo. É diante desse Senhor que você está hoje, o filho de Davi. O Senhor dos senhores, o sumo sacerdote, o amor encarnado, o fogo consumidor, o que é manso e humilde de coração, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus que tira os pecados deste mundo. Ele é seu Senhor. É Ele que te chama essa noite para um relacionamento com Ele, para confiar nele, para viver para Ele, para entregar-se a Ele. Então, não dá para você sair daqui e permanecer indiferente. Essa mensagem exige uma postura sua, hoje. E Ele traz 2 notícias para você. Primeiro, você tem uma doença mortal. Ela vai te matar. Ela vai crescer. Ela vai acabar com você. Segundo, a solução para essa doença é case-se com Jesus. Seja a noiva dele. Ele tem a cura mortal para essa doença mortal. E mais, ele vai te dar muito mais do que uma cura. Ele vai se dar por você. Ele vai morrer no seu lugar. Ele vai ser o seu marido que vai proteger a sua noiva por toda a eternidade. O mesmo médico que dá o diagnóstico te pede em casamento. O melhor noivo do universo te chama para ser a sua noiva, se unir a ele por fé. Isso pode te irritar e fazer com que você o mate. Ou pode fazer com que você olhe para ele e o ame como uma noiva ama seu marido. Uma coisa certa. Não tem como você sair daqui, essa manhã, sem nenhuma reação. Ou você vai amá-lo, ou você vai odiá-lo. Como disse John Donne, o poeta do século XVII, abre aspas, pois no livro da vida, o nome de Maria Madalena foi tão logo registrado por toda a incontinência como o da Virgem bendita por toda a sua integridade. O nome de Paulo, que brandiu sua espada contra Cristo, como o nome de Pedro, que brandiu sua espada em defesa de Cristo. Pois o livro da vida não foi escrito sucessivamente, palavra após palavra, linha após linha, mas foi entregue como um livro, tudo junto. Eu, Carlos, cresci com a imagem de Deus matemático, que pesava os meus atos o tempo todo, atos bons, atos maus, como se fosse uma balança, e sempre os atos maus pesavam mais. Eu não vivi o evangelho de um Deus de misericórdia e generosidade, que continua encontrando maneiras até hoje de despedaçar as leis implacáveis da não graça no meu coração. Deus rasgou as tabuadas da matemática antiga das leis do meu coração e apresentou uma nova matemática da graça. Graça, que é a palavra mais surpreendente, mais assustadora e mais inesperada da nossa língua. A graça surge de tantas formas diferentes que eu tenho dificuldade em definir graça. Mas eu vou me arriscar aqui. Eu vou dizer que graça talvez seja aquilo, graça talvez signifique que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Nenhuma quantidade de renúncia, nenhuma quantidade de conhecimento recebido em seminários, nenhuma quantidade de faculdade teológica, nenhuma quantidade de cruzadas em benefícios de causas justas vai fazer Deus nos amar mais. E graça também significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nenhuma quantidade de racismo ou orgulho, de pornografia ou adultério, ou até mesmo de homicídio. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Eugene Peterson, ele traça um contraste entre Agostinho e Pelagio, dois oponentes teológicos do século IV.
Pelágio era educado, convincente e todo mundo gostava dele. Agostinho teve uma juventude de imoralidade, tinha um estranho relacionamento meio incestuoso com a sua própria mãe e fez muitos inimigos. Mas Agostinho começou com a graça de Deus e acertou. Pelágio fez muitos esforços para poder agradar a Deus e errou. Pelágio trabalhou metodicamente para agradar a Deus. Peterson continua dizendo que os cristãos tendem a ser agostinianos na teoria e pelagianos na prática. Trabalham obsessivamente para agradar as pessoas e até mesmo a Deus. Infelizmente, o mundo que vivemos ele é governado pela ausência de graça. Tudo nesse mundo depende do que eu faço. Não é assim? Ficar na igreja depende do que eu faço. Ficar no trabalho depende do que eu faço. Ter amigos depende do que eu faço. Conquistar uma promoção depende do que eu faço. Ser amado pelos meus pais depende do que eu faço. Eu tenho sempre que fazer os pontos. Eu tenho sempre que me enquadrar. O reino de Cristo nos chama a trilhar outro caminho. Um caminho que não depende de nossas realizações, mas da realização dele. Nós não temos de realizar, mas apenas segui-lo. Ele já ganhou para nós a preciosa vitória da aceitação em Deus. Seja gracioso. Demonstre a graça de Deus através da sua vida. E entenda que essa graça é que te salva. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus cuide de você. Tenha um bom domingo.